Quando a senhora idosa morrer, vamos receber o dinheiro do seguro. Mas o mais importante, estou indo para uma viagem de negócios amanhã, então se prepare. Eu me envolvi em um relacionamento romântico e eventualmente casei com Ronaldo, a quem fui designada para treinar depois que ele se juntou à nossa empresa no meio da carreira. No entanto, eu não estava ciente da verdadeira natureza de Ronaldo. Eu não podia acreditar que ele pudesse dizer tais coisas tão casualmente. Um dia, havia algo que eu absolutamente precisava contar a Ronaldo, mas não conseguia entrar em contato com ele, não importava quanto tempo eu esperasse. Ronaldo já sabia onde eu estava, parecia que ele estava aproveitando sua viagem de negócios, mas eu queria que ele estivesse preparado para o que o esperava quando ele retornasse. 2 semanas depois, tive que confortar um Ronaldo alegre com a verdade quando ele voltou para casa, o funeral de sua mãe acabou. Ele parecia incapaz de compreender a realidade, mas eu me perguntava qual seria sua expressão uma vez que ele o fizesse. Naquele momento, seria tarde demais. Ele aprenderia em primeira mão o significado da frase leite derramado não pode ser colocado de volta na garrafa. Meu nome é Cláudia, mas me chamam de Claudinha e estou fazendo 40 anos este ano. Trabalho em uma empresa de geleias localizada em uma área rural. Depois de me formar na faculdade, me vi trabalhando em uma empresa que entrei por impulso. No entanto, logo percebi que isso não era o que eu realmente queria fazer. Então, aos 25 anos, tomei uma decisão ousada de mudar de carreira. Desde que mudei para esta empresa de geleias há 15 anos, tenho vivenciado muitas coisas. Olhando para trás, estou satisfeita com o modo como trabalho. Ver minhas ideias se concretizarem e as geleias chegarem aos nossos muitos fãs é quando me sinto mais realizada. Os momentos em que as pessoas apreciam nossa geleia e me dizem como ela é deliciosa são o que me fazem feliz. Você ainda está trabalhando duro, vejo, senhora presidente. Acabei de ouvir que a embalagem para o nosso novo sabor está quase pronta, e mal posso esperar para ver o produto final. Isso é ótimo, mas não exagere, Claudinha. Esta empresa estaria em apuros sem você. Obrigada por suas palavras gentis, Fernanda. Nossa presidente, Fernanda, assumiu a empresa de geleias iniciada por seu marido e trabalhou arduamente como presidente de 2ª geração após a morte dele. Ela jurou não deixar a empresa que ele deixou falhar e a construiu sozinha até onde está hoje. Sempre admirei ela e queria ser como ela de certa forma. Fernanda aprecia meu trabalho, então tudo que posso fazer é trabalhar duro para estar à altura disso. Então, um dia, durante um dia de trabalho ocupado, Fernanda me chamou para uma sala separada. Você precisava de mim? Desculpe incomodá-la durante seu dia de trabalho ocupado, mas tenho um favor a pedir. Preciso de alguém para treinar nosso novo funcionário. Fiquei surpresa quando vi a pessoa que Fernanda apresentou. Espere, essa pessoa é... Você o reconhece, Claudinha. Não há sentido em esconder, então direi. Ele é meu filho. Quero que eventualmente ele seja capaz de lidar com vendas e tarefas administrativas, então pensei em pedir a você. Fiquei surpresa por ser encarregada de uma tarefa tão importante. Você tem certeza de que sou a pessoa certa para isso? Por favor, não diga a alguém como eu. Claudinha, você sempre trabalhou duro desde que se juntou à empresa. Eu vi isso, então tenho certeza. Então, o que devo chamar você? Naquele momento, ele deu um passo à frente e se apresentou. Eu sou Ronaldo. Costumava trabalhar em vendas em um fabricante. Mas decidi mudar de emprego porque queria proteger sua empresa. Estou ansiosa pela sua orientação. Ele foi refrescantemente sincero e sua maneira clara de falar deixou uma boa impressão. Parecia que ele aprendia rapidamente no trabalho e tinha capacidade de pensar e agir de forma independente. Sua experiência em vendas em seu emprego anterior era reconfortante. Eu me senti confortável em confiar nele com o trabalho. Claudinha, normalmente articulado, Ronaldo estava incomumente hesitante. Senti uma sensação de inquietação com essa mudança em seu comportamento. O que há de errado? Há algum problema? Não, não é isso. Você gosta de filmes? Filmes? Sim, eu gosto deles. Embora eu não tenha tido tempo para ir ver nenhum recentemente. Que tal irmos ao cinema algum dia? Tem um que eu tenho vontade de ver, mas acho difícil ir sozinho. Seu rosto ficou vermelho quando ele me convidou para ir ao cinema.
Ah, eu também estava querendo ver esse filme. Devemos ir juntos. Que tal no nosso próximo dia de folga? Ótimo, obrigado. Vamos planejar para este domingo, então. Não mencione. Afinal, não é trabalho. Estou ansiosa por isso. Eu nunca tinha estado em um relacionamento com um homem antes. Minha vida tinha sido dedicada a estudos e trabalho, então naturalmente eu estava nervosa sobre o dia que tinha combinado de ir ao cinema com Ronaldo. No entanto, meu tempo com Ronaldo acabou sendo tão agradável que dissipou todos os meus nervos. Compartilhamos histórias divertidas e interessantes que não poderíamos falar no trabalho, e me vi querendo saber mais sobre Ronaldo, querendo conversar mais com ele. Felizmente, parecia que Ronaldo sentia o mesmo. Na verdade, tenho interesse em você desde que entrei na empresa. Claudinha, se você estiver bem com alguém como eu, você se casaria comigo? Sim, eu ficaria feliz em, aguardo um futuro longo juntos. Nunca pensei que eu, uma mulher focada no trabalho e pouco familiarizada com homens, conheceria e casaria com alguém com quem eu quisesse estar tanto. Os primeiros meses de nosso casamento foram tranquilos. Foi surpreendentemente abençoado compartilhar a vida com alguém que amava. Ronaldo aprendeu todas as tarefas do trabalho e já estava trabalhando de forma independente. No entanto, eu não conseguia ignorar o verdadeiro lado de Ronaldo que começava a surgir gradualmente. Ele não fazia nada em casa, ou melhor, ele não conseguia. Tendo morado sozinho por muito tempo, ele tinha suas próprias regras e nunca achava necessário fazer tarefas domésticas. Os arredores de Ronaldo estavam sempre bagunçados. Sinceramente, como ambos trabalhávamos, achei importante compartilhar as tarefas domésticas para criar um espaço de vida confortável, mas Ronaldo não parecia se importar com o quão bagunçado o quarto estava. Antes de nos casarmos, ele disse algo sobre fazer tarefas quando ninguém as notava, mas acabou sendo eu quem tinha que fazer tudo. Eu te disse para colocar sua roupa na cesta, não disse? Não jogue suas meias no corredor. Por que eu tenho que receber ordens na minha própria casa? Você quer que eu nem tire minhas meias quando chegar em casa? Ninguém está dizendo isso. Só estou pedindo para você colocar suas meias na cesta de roupa suja. Por que sempre tem que ser assim, hein? Você é realmente irritante. É a minha própria casa e não consigo relaxar. Estar com você parece que estou sempre no trabalho, como se eu tivesse que estar tenso o tempo todo. Ele sempre desviava o argumento e ficava enfurecido, então saía de casa. Depois que ele saía, era típico ele não entrar em contato comigo por dias. Transferência departamental. Depois de nosso casamento, Ronaldo estava trabalhando em um departamento diferente, então não precisei suportar momentos constrangedores no trabalho. Parecia que ele estava indo bem no trabalho, mas eu gostaria que ele parasse de clicar a língua toda vez que passávamos nos corredores. Era irritante ouvir aquele som toda vez que nos cruzávamos. Era como lidar com uma criança pequena. Depois de um tempo, ele voltaria para casa como se nada tivesse acontecido, e eu decidi não criar problemas dizendo nada. Ei, Claudinha, tem um jogo que eu estava querendo comprar. Tudo bem se eu comprar, né? Sabendo que eu não gosto de conflitos e tendo a ficar calada quando as discussões esquentam, ele falou com essa compreensão, sem querer aumentar a conversa e criar mais conflitos na mesma casa. Relutantemente, concordei. Está tudo bem. Desculpe por não considerar o quanto você deve estar cansado do trabalho. Em uma tentativa fraca de revidar, ecoei seu sentimento, mas parecia não ter impacto algum em Ronaldo. Na verdade, ele não parecia notar nada. Ele só parecia ouvir minha aprovação e já estava meticulosamente escolhendo qual jogo de vídeo comprar em um site. A maneira como ele agia como se nada estivesse errado depois de eu ter ficado preocupada com Ronaldo não voltar para casa e me perguntando se eu tinha me comunicado mal, me deixou sem nada a fazer além de suspirar. Então, um dia, recebi uma ligação da minha mãe de volta para casa. Minha mãe e eu temos um relacionamento muito próximo e viajamos juntas 1 ou 2 vezes por ano desde que comecei a trabalhar. Eu pago por essas viagens como uma pequena forma de retribuir a ela, e convidá-la se tornou uma tradição anual. Minha mãe é surpreendentemente ativa para a idade dela, e eu sempre fico feliz que ela aceita prontamente meus convites. Este ano, pensei que seria divertido exagerar e visitar um parque temático. Eu estava olhando o site quando Ronaldo chegou em casa, mas eu não percebi.
No que você está tão concentrado? Ah, bem-vindo de volta. Eu estava pensando em fazer uma viagem com a mãe. É como uma tradição anual, fazer memórias juntos. A expressão de Ronaldo azedou como se tivesse mordido algo amargo. Ah, você é do tipo que ainda sai com a mãe mesmo depois de se tornar um adulto trabalhador. O que há de tão estranho em fazer uma viagem com minha mãe? É estranho? Eu só estava decidindo para onde ir, então você ficará fora de casa durante a viagem? Não vou ficar fora por muito tempo, só uma noite. Não se preocupe. Ronaldo olhou ao redor do quarto antes de responder. Você é casada e ainda faz viagens com sua mãe? E quanto a mim? E se ninguém limpar por um dia, a casa ficará empoeirada. Fiquei impressionada que alguém que nunca fez qualquer limpeza pudesse dizer isso, mas argumentei de volta de qualquer maneira. Ambos trabalhamos durante o dia, então a casa não fica tão suja. Além disso, vou garantir limpar completamente antes de sairmos. De qualquer forma, sobre essa viagem, eu nunca disse que você poderia ir. Você não carece de consciência como esposa, que deveria cuidar da casa? Pensei comigo mesma que também trabalho em tempo integral, mas percebi que era fútil argumentar mais e não disse mais nada. Afinal, sou adulta, Ronaldo não deveria ter nenhum problema para se virar por um dia sem mim. Então, Ronaldo resmungou arrogantemente, como se tivesse entendido mal alguma coisa. A recém-contratada Nancy parece ser muito mais capaz do que você. Nancy é uma mulher que entrou em nossa empresa este ano, trabalhando no mesmo departamento que Ronaldo. Eu não entendia por que ele a mencionou de repente, mas não queria contribuir para a conversa, então não perguntei. Olhando para trás, gostaria de ter investigado mais a fundo o que ele queria dizer sobre Nancy. Decidi fazer a viagem com minha mãe apesar das objeções de Ronaldo. No entanto, 5 dias antes da viagem com minha mãe, em um domingo, recebi uma ligação de um número desconhecido, pensando que era relacionado ao trabalho. Atendi casualmente pensando que era relacionado ao trabalho, mas era do hospital. Minha mãe havia sofrido um acidente de trânsito e foi levada com urgência para o hospital. O que devo fazer? Mamãe foi levada para o hospital por causa de um acidente de trânsito. Ronaldo não desviou os olhos do videogame na tela da TV e parecia mal estar ouvindo. Ansiosa e incapaz de ficar quieta, decidi ir até minha mãe. Felizmente, era domingo e nenhum de nós tinha trabalho, então poderíamos correr para lá imediatamente. Pedi para Ronaldo vir comigo. Vem comigo, Ronaldo. Estou muito ansiosa para ir sozinha. Por que eu deveria? Eu fiquei sem palavras com a resposta inesperada de Ronaldo. Por que tenho que ir ver essa velha? Eu tenho trabalho depois disso. Ele estava tão absorto em seu videogame, afirmar que tinha trabalho logo depois era apenas uma desculpa preguiçosa. Como você pode dizer isso em um momento como este? Você está dizendo que estou mentindo? Que incômodo. De qualquer forma, eu não posso ir, certifique-se de estar de volta até o jantar. Ronaldo sempre foi assim? Ele costumava ser uma pessoa atenciosa e gentil antes de se casar, agora ele está preocupado com seu jantar em um momento como este? Você só serve para fazer trabalhos domésticos, certo? Eu não sei se minha mãe gostava de você, mas você está apenas sendo bajulado e agindo estupidamente. Pelo menos faça um bom trabalho cuidando de mim e cozinhando. Como você pode dizer isso quando minha mãe pode estar morrendo em um acidente de trânsito? Se a velha morrer, vamos receber o dinheiro do seguro de qualquer maneira. Prepare-se para minha viagem de negócios começando amanhã. Apesar da minha preocupação urgente com a condição da minha mãe e meu desejo de correr para o lado dela imediatamente, Ronaldo só falava sobre sua refeição e viagem de negócios iminente, mostrando nenhum interesse em me acompanhar. Isso me fez temer o pior cenário possível, ficar presa em seu ritmo e não chegar a tempo de ver minha mãe possivelmente pela última vez. Eu já sabia o que tinha que fazer. De qualquer forma, estou indo. Eu não sei até que horas vou ficar, então cuide da sua própria refeição. Você deve ser capaz de gerenciar suas preparações de viagem pelo menos, como empacotar suas roupas e roupa íntima. Sacudindo Ronaldo, consegui chegar ao hospital onde minha mãe estava internada. No entanto, os danos do acidente de trânsito foram graves e sua consciência permanecia instável. Mesmo quando ela acordava, sua consciência muitas vezes não estava clara,
e eu me encontrava constantemente inquieta observando os monitores. Meu único desejo era que ela recuperasse a consciência total e se recuperasse rapidamente. Eu queria estar ao seu lado e cuidar dela enquanto pudesse. No entanto, meu celular continuava tocando. Era Ronaldo, enviando mensagens cheias de acusações sobre como eu era inadequada como esposa, desde a desqualificação de esposa até a falta de resolução para ser esposa de um futuro presidente. Ele estava claramente chateado porque corri para o hospital sem prestar atenção às suas reclamações. As mensagens se tornaram cada vez mais longas, se tornando tão dolorosas de ler que eram enviadas uma após a outra. Cuidar da minha mãe, vida com Ronaldo, trabalho. Eu sabia que não deveria pesar esses fatores um contra o outro, mas minhas emoções continuavam oscilando. Era impossível ficar calma em uma situação dessas. Percebendo meu estado agitado indo e voltando entre o trabalho e o hospital, a presidente me convocou para seu escritório. Ouvimos de outros funcionários. Deve ser difícil. Não se preocupe com o trabalho, apenas fique ao lado da sua mãe. Obrigada. Eu não tive a chance de informar nossos clientes porque foi tão repentino. Talvez eu precise vir ao escritório dependendo do momento, mas não sei quando poderei retornar totalmente ao trabalho. Não se preocupe com isso, apenas me avise quando tiver um cronograma para retornar. Estou esperando sua mãe melhorar e você voltar. Obrigada. Preenchida por um sentimento de culpa e gratidão, por enquanto, como estou no trabalho, preciso cuidar do que posso e depois ir para o hospital onde minha mãe está esperando. Ao abrir meu computador para trabalhar, percebo algo em um dos múltiplos monitores visíveis do meu assento. Nossa empresa frequentemente aluga apartamentos mensais para atribuições de trabalho distantes. A segurança é de primeira linha, vinculada à empresa de segurança. As imagens da câmera de entrada podem ser verificadas nos computadores da empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. 2 indivíduos apareceram na câmera de entrada. Ronaldo, este apartamento alugado mensalmente é reservado para funcionárias. Embora Ronaldo tenha dito que estava em uma viagem de negócios, ele não deveria usar este apartamento. Por que Ronaldo estava lá em um apartamento que deveria ser usado por outra funcionária, neste momento? Então, eu o vi deixando a entrada de mãos dadas com uma funcionária, olhando nos olhos um do outro. Por que Ronaldo faria isso? Minha mente estava cheia desses pensamentos em um momento em que minha mãe estava seriamente ferida em um acidente de trânsito. Ronaldo estava em um encontro com outra mulher em vez de me visitar ou me acompanhar no hospital. Decidi usar as imagens da câmera como evidência, gravando-as no meu celular. Essas imagens gravadas poderiam servir como evidência se algo acontecesse. Eu não conseguia acreditar que meu marido estava traindo, e eu estava incerta sobre como relatar isso à minha sogra. Para mim, ele é meu marido, para ela, ele é seu filho. Uma má comunicação poderia causar uma ruptura em nosso relacionamento. Enquanto ponderava sobre isso, o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o número familiar do hospital. Eu tinha visto esse número tantas vezes que o memorizei durante o trabalho. No meio da noite, o telefone tocaria várias vezes, cada ligação fazendo meu corpo se encolher. Eu não pude deixar de temer o pior cenário possível. Era um número que transbordava de emoções e pensamentos indesejados. Eu fiquei com medo de que algo pudesse ter acontecido enquanto eu estava longe do hospital verificando a condição da minha mãe. Hesitantemente, atendi o telefone e fui informada de um fato inacreditável. Corri para o hospital, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Precisava informar Ronaldo sobre a situação, mas não consegui falar com ele. Por favor, atenda o telefone. Continuei ligando para Ronaldo quase como se estivesse rezando, mas só dava a caixa postal e não havia sinal de que ele atendesse. Eventualmente, até a caixa postal parou de ativar e a chamada era simplesmente desconectada. Provavelmente ele ficou irritado com minhas chamadas repetidas e decidiu bloquear meu número. Apesar do incômodo pela falta de conexão, eu sabia que tinha que fazer o que fosse necessário. Tudo o que eu podia fazer era cuidar do que precisava ser feito. Decidi voltar para casa e me preparar com uma infinidade de pensamentos sobre o que fazer em seguida, minha mente estava em turbilhão. Quando Ronaldo retornou, estou de volta. Trouxe uma carne saborosa como lembrança da minha viagem, então cozinhe para mim. Ouvindo sua voz despreocupada, percebi que Ronaldo tinha voltado. Ronaldo, você voltou. Você está atrasado.
Sim, me atrasei com alguns trabalhos. Demorou mais para voltar do que eu esperava. Ronaldo, eu te enviei mensagens enquanto escolhia minhas palavras. Ronaldo começou a se regozijar de repente, então, a velha finalmente morreu. Você era filho único dela, certo? Você não tem pai, então receberá o valor total do dinheiro do seguro. Enquanto dizia isso, Ronaldo me mostrou um catálogo. Eu estava de olho neste carro há um tempo. O que você acha? Se você disser que quer dar uma volta no banco do passageiro, eu posso te levar. O que ele estava falando? O funeral de sua mãe acabou, não é? Hã? É verdade, o funeral da sua mãe. Tentei entrar em contato com você várias vezes, mas não consegui. Ronaldo parecia incapaz de compreender a situação. Hã? Eu não ouvi nada sobre isso. É sua mãe, certo? Parece que ela estava fora comprando doces naquela hora. Ela tropeçou na calçada e depois pisou na rua. Sério? Ele me sacudiu fortemente, pedindo confirmação. Enquanto ele me sacudia, eu lutava para responder. Eu estava preocupada porque não conseguia entrar em contato com você. Há coisas que você simplesmente não entende a menos que seja o filho biológico, certo? O que você quer dizer com coisas que você não entende se não é o filho biológico? Parece que a Fernanda escreveu uma carta. Só fiquei sabendo disso pelo advogado. Eles disseram que não posso ver o conteúdo até o Ronaldo voltar. Então, Ronaldo se levantou abruptamente e levantou a voz. Advogado. Não posso ver o conteúdo até voltar, o que significa que vou entrar em contato com o advogado imediatamente. Fui instruído a fazer isso assim que você retornasse. Faça isso. Minha sorte está mudando neste momento. Vou dar tanto dinheiro do seguro quanto a empresa. Enquanto estávamos a caminho do escritório do advogado, Ronaldo murmurava para si mesmo olhando para o celular, dizendo que queria isso e aquilo. O que foi revelado no escritório do advogado foi a existência de um testamento. Uma carta, era um testamento. Parece que minha sogra havia escrito um testamento e confiado a um velho amigo, que era advogado. Minha sogra havia pensado adiante sobre o que aconteceria depois que ela se fosse, o que era típico dela. De acordo com o testamento, a empresa deveria ser entregue para mim, sua nora, mesmo que as circunstâncias levassem ao divórcio. O testamento afirmava que a empresa deveria ser deixada para mim e que eu deveria servir como presidente. Eu não sabia disso. O quê? Isso é ridículo. Por que a esposa receberia, quando o filho verdadeiro está aqui? E quanto a mim? Como estava tudo escrito no testamento? Ronaldo gritou. Ei, isso não pode ser válido. E o que é isso sobre um divórcio? Eu acalmei os gritos de Ronaldo e saí do escritório. Depois de alguns dias, Ronaldo parecia ter pensado sobre isso. Ele veio até mim como se nada tivesse acontecido, agindo afetuosamente. Ei, se você é presidente, então naturalmente eu posso me tornar pelo menos o vice-presidente, certo? Eu não suporto trabalhar sob você, mas não sou apenas um funcionário comum. Sua ideia de que ele poderia se tornar vice-presidente era difícil de compreender. Chamei Ronaldo para uma sala no local de trabalho. Ronaldo, você não pode sempre ser apenas um funcionário comum. Por favor, verifique este documento. Se eu assinar isso, eu serei o vice-presidente ou talvez até o presidente, certo? Me mostre isso rapidamente. Entreguei a Ronaldo um único documento, um aviso de rescisão. O que é isso? Como você pode ver, pretendo te demitir. O quê? Isso é ridículo. Então, isso é uma vingança pelo meu comportamento, Este é um resumo dos motivos. Mostrei a ele um documento delineando seus numerosos comportamentos problemáticos, o uso repetido de fundos da empresa, envolvimento repetido em entretenimento desnecessário, causando desconforto aos clientes e o uso não autorizado do apartamento alugado mensalmente pela empresa. Eu ouvi da Fernanda e fiz algumas pesquisas. Quanto mais eu olhava, mais descobria. Eu sei sobre você entrando no apartamento alugado mensalmente que foi alugado para uma funcionária. Então é terminado, se é assim, então tudo bem, você pode trabalhar duro e me sustentar. Isso não é sobre o lar, estamos falando de trabalho agora. Sim,
finalmente terei uma vida sendo sustentado. Bem, é mais fácil assim. Ronaldo assinou o documento sem verificar adequadamente. Confirmei a assinatura e retirei outro documento, um pedido de divórcio. O que isso significa? É um divórcio. Isso não é como presidente, mas como o último pedido de sua esposa. O que você quer dizer com divórcio? Eu estava planejando viver com seus ganhos a partir de agora. Ele me olhou com olhos suplicantes, como se estivesse se agarrando. Usando o dinheiro da empresa para me trair tão despreocupadamente, isso não. Eu estava fora de mim naquele momento. Claudinha, você é meu único amor de verdade. Quero dizer, não há tal coisa como um amor principal no casamento. Você traiu e adotou essa atitude porque estava preparada para as consequências, certo? Quando disse isso calmamente, Ronaldo começou a entrar em pânico. Não me abandone assim. Se eu for demitido da empresa e divorciado de você, como vou viver? Você é um adulto, pode ganhar a vida, não pode? E você acha que podemos voltar ao normal mesmo depois de você ter me traído? Então Ronaldo olhou para mim com olhos lacrimejantes. Ei, eu realmente preciso assinar isso? Acho que ainda podemos fazer isso funcionar. Não tenho intenção de fazer isso funcionar. Se você não quiser assinar, vou seguir em frente com o advogado, como está? Então, Ronaldo, como se resignado, assinou os papéis do divórcio. Peguei os papéis assinados do divórcio de Ronaldo e o encarei. Vou te dizer uma última coisa. Aquela mulher com quem você me traiu enquanto dizia estar em uma viagem de negócios, ela é algo mais. O que você quer dizer com algo mais? Não fale mal dela. Ronaldo gritou de volta para mim, com os cabelos desarrumados. Não grite. Parece que ela não estava te vendo apenas com base nas filmagens das câmeras de vigilância. Ela aparece com 2 ou 3 homens diferentes. Você é apenas um dos muitos casos dela. Isso é impossível. Ela não faria isso. Acredite ou não, isso é com você, mas acho assustador não ver a realidade. Não tinha mais nada a dizer para Ronaldo. Fui entregar os papéis assinados do divórcio. Podia ouvir Ronaldo gritando algo ao fundo, mas não parei. No final, eu me divorciei de Ronaldo. O advogado que minha sogra contratou me ajudou com o divórcio e o pedido de compensação sem problemas. Ronaldo continuou reclamando até o fim, mas viver com alguém que muda após o casamento e só pensa em si mesmo era mais doloroso. Como ele poderia pensar que poderíamos fazer isso funcionar mesmo depois de me trair? Eu estava curiosa e perguntei a Ronaldo sobre isso uma vez. Então ele me deu uma resposta inesperada. Não, eu pensava que estávamos conectados na alma, que não nos separaríamos acontecesse o que acontecesse. Você entende, certo? Esse sentimento. O que você está dizendo assim de repente? Conectado na alma? Não consigo entender seu pensamento. Bem, alguém tão harmonioso com a natureza quanto eu pode entender a voz da alma. Eu não estava perguntando sobre isso. Se você não pode trair alguém com quem supostamente está conectado tão facilmente, não consigo lidar com isso. No final, Ronaldo era a pessoa mais importante para ele mesmo. Ele era um homem egoísta que só se importava consigo mesmo e perceber isso talvez tenha sido a única coisa boa. Tudo o que me restou foi a empresa que minha sogra me confiou. Decidi proteger e fazer crescer a empresa como uma forma de retribuir sua bondade. Agora estou focando apenas no trabalho. Nossos novos produtos são um grande sucesso e a empresa está recebendo mais atenção da mídia, aumentando nossas vendas. Estou feliz por ter chegado tão longe com o apoio de muitos fãs, mas a pressão é mais forte do que a felicidade. Sempre sinto que preciso trabalhar mais duro como presidente. Estou conseguindo manter a empresa forte. Seguir em frente com o divórcio foi amargo, mas vou encarar como uma lição de vida. Ronaldo foi demitido por sua conduta e por causar danos à empresa, então ele não é mais relevante para mim. No entanto, inesperadamente, ele apareceu diante de mim novamente. Isso aconteceu quando visitei um supermercado para discutir nosso novo produto. Enquanto conversava com um funcionário, ouvi uma voz familiar. Lá estava Ronaldo, olhando inalterado desde antes, sendo repreendido por um funcionário mais jovem enquanto organizava as prateleiras. Quando ele me notou, olhou para mim como se tivesse visto um salvador e se aproximou.
Eu sabia que te veria novamente. O que é isso de repente? Você não deveria voltar ao trabalho? Eles não precisam de mim para o trabalho ser feito? Se você disser que quer que eu volte, eu volto. Eles precisam de você para o trabalho ser feito. Ele realmente poderia acreditar em uma coisa dessas? Quão alto ele pensa em suas próprias habilidades no trabalho? Eu quase não consegui me conter de rir com o pensamento, mas sabia que não podia rir nessa situação. É um tanto impressionante que você ainda acredite que pode retornar à empresa sem qualquer dúvida. Respondi com um sorriso. Quem pensaria em chamar de volta alguém que traiu seu cônjuge, trapaceou e nem sequer seguiu as regras da empresa? Não, é porque éramos casados e você é a presidente, certo? Você pode fazer acontecer com sua autoridade. Ninguém se oporia em uma empresa tão pequena. Ronaldo disse isso com uma risada grosseira. A ex-presidente Fernanda era uma pessoa muito importante para mim. Você realmente acha que pode retornar após insultar alguém em uma empresa tão querida para mim? Não, isso é só uma piada, mais ou menos. Não há mais nada para discutir. Os maus hábitos de Ronaldo ainda eram os mesmos. Quando ele sente uma situação ruim, tenta escapar, alegando que era só uma piada. Será que ele pensa que tudo é perdoado se ele diz que é uma piada? Mesmo que seja uma piada, não ser capaz de distinguir o que é aceitável de dizer e o que não é. Eu senti pena dele ainda assim, como um adulto. Ou talvez haja algo nele que faça as pessoas se sentirem assim. Terminei rapidamente meu trabalho e fui para casa. A propósito, a funcionária com quem Ronaldo traiu se envolveu com outro homem casado e acabou em apuros legais. Eu não consegui enxergar através dela, mas no final, parece que fui apenas manipulada por seus jogos. Pensei que a natureza de invejar as posses dos outros nunca mudaria e, antes que percebesse, ela havia renunciado. Quando recebi sua carta de renúncia, não fiquei surpresa e não senti nada. Agora ela está lutando em sua vida diária, sendo processada por compensação pelo cônjuge do homem casado. Honestamente, aprendi pela primeira vez que pessoas que se desviam do caminho certo falharão sem que ninguém precise intervir. Ainda estou me esforçando todos os dias para proteger a empresa deixada pela ex-presidente. Há momentos em que o trabalho não sai como planejado ou a reputação não melhora como esperado, mas acredito que estou me virando de alguma forma. Minha mãe, que ficou hospitalizada por muito tempo, está finalmente prestes a receber alta, e estou ansiosa por esse dia. A viagem que não pude fazer com minha mãe naquele dia. Uma vez que ela receba alta e sua condição se estabilize, planejo desfrutar de uma viagem tranquila, apenas mãe e filha.